Quando já estão sentindo a presença do Senhor, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, o presbítero, é diácono, né? Júlio César, também aluno do IBEM. Deus continue abençoando, está nos visitando hoje, como já foi apresentado. A Kemoli, tivemos a oportunidade de pastoreá-la ali na área 8, e também hoje ela está fazendo o primeiro ano de teologia no IBEM. Que Deus continue abençoando grandemente. A igreja está feliz pela vida desses irmãos. Digam glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá? Curve a sua cabeça neste momento. Vamos orar e iniciar o nosso ensino nessa noite. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, enche o nosso coração, a nossa vida com o poder da Tua palavra. Fale conosco nessa noite, que venhamos aprender mais de Ti, mergulhar no oceano das sagradas Escrituras e com isso viver a Tua verdade em nossa vida diária. Senhor Deus, enche cada coração nessa noite e que continuemos o nosso culto racional a Ti todos os dias da nossa vida. Toda honra, toda glória seja dado para Ti, Senhor, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Amada igreja, abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o verso 17. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e também o verso de número 17. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o, vamos lá igreja, e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de quem, igreja? Seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Quantos podem dizer glória a Deus? Maravilha. Então, preste atenção aqui agora, olhe para mim. Os irmãos, convido os obreiros a ficar de frente. Quem estiver lá atrás pode vir mais para frente. Rayane, o livro, entregar para o irmão, em nome do Senhor. Fica melhor para eles olharem aqui. Quem estiver lá atrás, fique à vontade. Vamos neste momento começar a interagir em nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira passada, iniciamos a ministração da declaração de fé. Hoje nós iremos entrar no primeiro capítulo. A quarta-feira passada nós basicamente introduzimos o que é a declaração de fé e qual a sua importância para a igreja Assembleia de Deus. Mas hoje nós iremos discorrer o primeiro capítulo da declaração de fé, ok? Então preste bastante atenção. O primeiro capítulo diz a respeito das sagradas Escrituras, capítulo de número 1, na página 25. Então o irmão, a querida irmã que tem a declaração de fé, abra aí na página 25, que é o capítulo 1, sobre as Escrituras. É o título da nossa ministração nessa noite, ok? Me ajuda aí, Carlos Jorge, volta lá. Capítulo de número 1. Isso, está aí, volta.
Pronto. Sobre as Escrituras. Diz assim na página 25, bastante atenção. A nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de... Vamos lá, a Bíblia é a palavra de Deus. Maravilha. Observe o seguinte, está aqui, sobre as Escrituras. Nós iremos, nessa noite, discorrer a respeito da estrutura da Bíblia Sagrada. Nós iremos falar a respeito da sua classificação. Terceiro, sobre o propósito da palavra de Deus. Quarto, o poder da palavra de Deus. E quinto, os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. E por último, vamos tratar sobre a mensagem. Se não der tempo, não tem problema, nós não estamos com pressa, mas queremos que os irmãos entendam cada subtópico deste capítulo sobre as Escrituras, ok? Então, preste bastante atenção. Nós iremos iniciar sobre as Sagradas Escrituras no que diz respeito à sua estrutura. Está aqui, ó. Você pode olhar isso até no sumário. Primeiro, estrutura. Segundo, classificação. Terceiro, propósito. Quarto, o poder da palavra de Deus. Quinto, os livros apócrifos e pseudoepígrafos. E por último, a mensagem. Perfeito? Então vamos lá iniciar neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com a estrutura da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de... Muito bem. Única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Aí aparece o texto que nós lemos nessa noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, vamos lá, igreja, e útil. Repita comigo, todos vocês bem alto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Pronto, vamos lá. Isso significa que toda a Escritura foi respirada, ou seja, que toda a Escritura ela foi soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Como assim? Preste bastante atenção. Quando nós tratamos da doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada, nós entendemos que ela não foi levada para a humanidade através de uma forma automática, ou seja, onde os autores bíblicos não tivessem ou contivessem as suas características nos escritos. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu, existem características no texto que apontam para o seu autor, características do próprio apóstolo Paulo. Quando Lucas escreve, aparecem características de Lucas no evangelho que leva o seu nome e bem como no livro de Atos. Quando você lê as cartas de João, as epístolas joaninas, você percebe que existem características de João nas cartas que ele escreve. Ou seja, apesar da palavra de Deus ter sido inspirada, soprada por Deus, isso não extingue as características de quem escreveu. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Então, quando você lê a epístola paulina, você identifica que foi Paulo que escreveu, apesar de ter sido o Espírito Santo de Deus que soprou sobre todos eles.
Ou seja, os 66 livros da Bíblia foram soprados por Deus para mais de 40 autores. Apesar de ser o mesmo Espírito Santo que usou esses 40 autores, não significa que não há características próprias daquele que escreveu. Ou seja, os autores bíblicos, eles não eram passivos. Eles não eram apenas aqueles que recebiam a mensagem de forma automática através de um ditado. Não era assim. Como assim, pastor? Imagine a figura aí daquele médium muito famoso chamado Chico Xavier. Quem já ouviu falar no Chico Xavier? Levanta a mão. Imagine o Chico Xavier. Dizia ele que recebia algumas palavras do mundo dos mortos, e ele recebia isso de forma automática. Bastava baixar a cabeça, flexionar aqui o joelho numa mesa, e ele começava a escrever um papel vazio. Não é verdade? É isso que diz. Ele diz. Nós não acreditamos nisso. Alguns pensam na doutrina da inspiração dentro dessa particularidade. Eles acham que Paulo estava em transe, que João estava em transe, que Moisés, ele estava uma espécie de êxtase espiritual e começou a escrever, começou a revirar os seus olhos. Mas nós não cremos assim. Os autores estavam conscientes, eles não perderam a sua consciência, mas simplesmente foram deixados levar pela atuação do Espírito Santo. Vocês entenderam? Digam glória a Deus. Existe um episódio em Atos, onde Lucas, ele narra que o apóstolo Paulo, juntamente com os discípulos, aqueles que estavam à deriva, não eram nem os discípulos, era basicamente o apóstolo Paulo sendo levado para outra circunstância. A forte tempestade fez com que eles se deixassem levar por essa tempestade. Lá tem um verbozinho no grego, lá no original, depois eu posso até mostrar para a querida igreja, que nos ensina que eles se deixaram levar dentro do barco. Eles se entregaram totalmente para o Senhor, mas estavam conscientes dentro do barco. E esse mesmo verbo que é usado para essa circunstância é o mesmo verbo que nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse inspirado, que a melhor tradução não é inspirado, porque inspirado dá a ideia de colocar o ar para dentro, não é isso? É puxar o ar para dentro. Aqui não. Aqui a Escritura diz que foi soprado. Soprado. Então o Senhor soprou para os autores bíblicos as palavras que Ele quis que eles registrassem nas Sagradas Escrituras. Então foi isso que aconteceu. Então o Senhor soprou. A melhor tradução seria expirados e não inspirados. Seria a melhor tradução, ok? Aí no grego é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento, que é theopneustos. Theopneustos tem a ver com inspirados por Deus, ou seja, soprado por Deus. Então, quando os autores bíblicos registraram a palavra do Senhor, eles foram guiados, soprados, supervisionados por Deus para escrever as palavras que Deus quis que eles registrassem. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Muito bem. E isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter único. Então, igreja, o único livro da face da terra que foi soprado por Deus foi as Sagradas Escrituras. Não existe outro. Que é outra característica interessante, a Bíblia é o único livro da face da terra em que o autor mora dentro de cada um de nós. Eu pergunto para você nessa noite, quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, diga glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos ilumina a entender a sua poderosa palavra. Aquele mesmo que soprou os autores bíblicos as palavras que ele quis que registrasse. Ou seja,
Observe aqui, as escrituras sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Coloca aí, Carlos Jorge, 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 21. Observe aí o que a palavra de Deus tem para nos dizer. 2 de Pedro, capítulo 21, capítulo 1, verso de número 21. Isso. Escute, anote esse texto. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade. Vamos lá, igreja? Foi dada por vontade. Apareceu? Dada por vontade humana, não é isso? Como está no texto. Entretanto, continua, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então, escute, os homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Igreja, da mesma forma que Lucas, que fez uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa biográfica, para escrever Lucas e Atos, a um homem chamado Teófilo, Deus também usou o apóstolo João, ele também usou o apóstolo Paulo, cada um dentro da sua particularidade. Ele usou Moisés, Ageu, Zacarias, Malaquias, Obadias, Miqueias. Ele usou os mais de 40 autores da palavra de Deus. Todos foram usados pelo Espírito Santo de Deus da mesma forma. Olha que coisa maravilhosa, que Deus extraordinário, que Deus é esse, que amor é esse, um Deus que não se contradiz. A palavra de Deus, ela não existe contradição, ela se completa. Aquilo que acontece no Antigo Testamento tem o seu cumprimento total no Novo Testamento. Por isso que nós cremos que ela também, além de ser a inspirada palavra de Deus, ela também é inerrante. A palavra de Deus, ela é O que significa inerrância bíblica? É outra doutrina. Inspiração é uma coisa, inerrância é outra. O que significa que a palavra é inerrante? Que não erra, que não contém erros, inerrantes. A palavra de Deus é inerrante. Então, igreja, quando alguém no mundo que não crer na palavra disser para você, a Bíblia foi escrita por homens, ela contém erros, você diz não. A Bíblia foi escrita por autores humanos, mas todos eles foram supervisionados por Deus. Então ela é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Nós já aprendemos 3 coisas. Ela é inspirada, ela é inerrante e ela é O que é infalível? Ela não falha. Igreja, tudo que a Bíblia afirma acontece. Tudo que a Bíblia diz acontece. Todas as verdades contidas na palavra de Deus são verdades de Deus. Olha como isso é extraordinário. Ela é inspirada, ela é infalível e ela é inerrante e é a poderosa autoridade da palavra do Senhor. Então, estamos apenas em sua estrutura. Acompanhe comigo. Escute. Deus, ele soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história, cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Olha como é que diz a declaração de fé. Esses homens, a quem o Espírito Santo soprou, eles não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento. Ou seja, a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Pronto, vamos lá. Fazer uma pergunta para a igreja. O Salmos 23, ele é mais importante do que Êxodo 25? Sim ou não?
Sim ou não, igreja? Sim ou não? O que diz Salmo 23? O que é que diz Êxodo 25? Quem sabe? Pergunto para vocês, João 3,16 é mais importante do que Zacarias 2, sim ou não? Sim ou não, igreja? Olha, irmão Albert. Isso. Então escute. Importância não significa que um texto é menos inspirado do que outro. O que nós cremos? Nós cremos que toda a Bíblia Sagrada é inspirada. Existe um texto na Bíblia mais inspirado que o outro, sim ou não? Aí sim, não existe. Então não existe na Bíblia Sagrada um texto que seja mais inspirado do que outro. Ou seja, que é mais soprado por Deus, que é mais usado por Deus. Não, não existe. Agora existem textos que são mais importantes. É diferente. Não significa que aquele texto que não seja mais importante do que outro, ele é irrelevante, não. Porque toda a palavra de Deus, ela é relevante, ela toda. Mas existem textos que são mais importantes, que tratam a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua obra, da nova aliança, da autoridade do Espírito Santo. Agora existem textos que são aspectos mais geográficos, são textos com aspectos mais cerimoniais, são textos que contêm a lei civil, a lei mosaica, aquela quantidade, mais de 613 mandamentos, enfim, não são tão importantes quanto as palavras de Cristo, a doutrina de Paulo, baseado no Evangelho. Os irmãos entenderam? Digam glória a Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Ei. A gente, quando estuda teologia, e eu gravei isso, e tenho isso como curiosidade, ele citou João 3,16. O que é João 3,16? A igreja toda sabe. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja bem, o que chama a atenção aqui é que muitos pastores, teólogos, consideram esse texto o texto áureo da Bíblia. Agora, eu peço, pastor, se o senhor concorda com essa definição, explique para a igreja o teor desta afirmação. Viu? Dessa citação toda. Igreja, muito boa observação do irmão Albert. Eu pergunto para vocês, o que é que diz João 3,16? Não, vamos lá, se não souber João 3,16, conversa comigo depois do culto, vou fazer uma oração forte em cima de você. Vamos lá, todos juntos. João 3,16 diz... Mas tenha a vida, você que Carlos Jorge tinha colocado, não vale não, viu? Então vamos lá, igreja, qual é o resumo da Bíblia Sagrada? Qual é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada? Quem é a chave hermenêutica da Bíblia? Cristo Jesus. O Antigo Testamento fala a respeito da sua preparar, os Evangelhos tratam da sua manifestar, Atos dos Apóstolos trata da sua propagar, e as epístolas tratam da sua explicar. Observe, tudo aponta para Jesus Cristo, tudo. O texto de João 3,16, ele resume o plano redentivo de Deus em prol da humanidade. É como se fosse a mensagem da Bíblia Sagrada. Por isso que ele é o texto mais conhecido, mais pregado, e às vezes, sabia, o mais mal entendido. É João 3,16. Depois eu posso até pregar nesse texto. Aliás, eu até preguei lá na casa do Joimar, não foi isso? Eu falei sobre ele, que é um texto muito mal entendido, mas ele é conhecido por muitos pregadores e teólogos como o texto áureo da Bíblia. Lembra da EBD?
A EBD, que tem um texto áureo, que trata aquele assunto. Por quê? Porque ele resume o plano redentivo. Por isso que o irmão Albert bem lembrou que trata-se do texto áureo. Alguns colocam como texto áureo. Obviamente, existem outros textos que também podem ser considerados como outros textos que apontam para esse plano redentivo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós temos Romanos, capítulo 5, nós temos Romanos, capítulo 8. As cartas de Paulo apontam para esse plano redentivo. Mas as palavras de João, elas são muito mais práticas e claras nesse aspecto do que Deus veio fazer. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal, ele deu quem? O seu filho o quê? Único, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, por isso que ele é conhecido como o texto áureo da Bíblia Sagrada. Perfeito? E nós concordamos, obviamente, com isso, porque ele resume o plano redentivo de Deus para com a humanidade. O que é a Bíblia, senão Deus conversando conosco e demonstrando os seus interesses para a humanidade caída? Não é verdade? O que é a Bíblia Sagrada, senão a voz de Deus ao longo da história da humanidade, salvando cada um daqueles que creem na sua palavra e no seu nome? Essa é a história da redenção. É um Deus todo-poderoso encarnando na terra, vindo buscar eu e você para morar na Nova Jerusalém. Quem quer morar no céu, diga glória a Deus. Então é isso. Muito obrigado, irmão Albert. Vamos lá. Página 26. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Repita comigo: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Perfeito. Aí eu falo: a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Coloque aí, Carlos Jorge, Salmos 19, verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmos 19, verso de número 7. Escute, igreja. Ei, som. A lei do Senhor, ela é o quê? Vamos lá. A lei do Senhor, ela é e restaura a... Quem de vocês quer continuar com a alma restaurada aí? Diga glória a Deus. Estude, medita e mergulha na palavra do Senhor. Glória a Deus. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. Coloca aí, João. Igreja, vai anotando esses versículos, é muito importante para o teu estudo. João 10, verso 35. Coloca na Almeida, revista atualizada, na ARA. Isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura, ela não pode, vamos lá, a escritura, ela não pode falhar. A igreja, a Bíblia, ela não falha. Se ela prometeu no Antigo Testamento que Jesus viria, ele veio. Se ela promete que ele vai voltar, se prepare que Jesus vem buscar a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Ela não falha. Tudo que ela diz, afirma, acontece, porque é a palavra de Deus para todos nós. Quem ama essa palavra, diga glória a Deus. Levante a sua Bíblia assim bem alto, diga assim: vamos lá, só quem trouxe a palavra de Deus, eu amo a minha Bíblia, porque é a palavra de Deus para o meu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? É assim que nós cremos. Louvado seja o Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Maravilha, vamos lá. Então, observe o seguinte, vamos agora, pode colocar, para a estrutura, é o primeiro tópico aí, a estrutura. Coloque aí a estrutura. Isso, vai lá, sobre as Escrituras, capítulo 1. Diz assim a estrutura: adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia, ela contém somente quantos livros? Vamos lá, a Bíblia contém quantos livros? 66, não esqueça. E tem irmão que não sabe nem quantos livros a Bíblia tem. Observe. 66 livros inspirados por quem? Estando dividida em quantas partes?
Duas. Quais são? Muito bem, pastor, precisa falar isso? Precisa. A gente vai dar base e vai crescendo, aprofundando. Isso é muito importante. Por ordem de Deus. Qual foi o período? De 1.600 anos, aproximadamente por cerca de 40 autores, de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes, como Moisés. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. O Senhor também inspirou Jeremias, cerca de 800 anos depois. Olha o que diz Jeremias 36, 1 e 2. Veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo esta palavra do Senhor, exatamente, de um livro, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. O Senhor usou Moisés, o Senhor usou Jeremias, o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã. Olha o que diz Apocalipse 21, 5. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor. Quem é o único autor da Bíblia Sagrada? Deus. Vamos lá. Quem é o único autor da Bíblia Sagrada? Deus. Exatamente. Deus é o único autor da Bíblia Sagrada. Existem mais de 40 que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. O Novo Testamento. Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu? Quanto? Apóstolo Paulo. 13. Quantas João escreveu? Mais. 5, né? As 3 de João, que leva o nome dele, 1ª, 2ª, 3ª João, Apocalipse e o Evangelho, que leva seu nome de João. Não é verdade? Quantas Lucas escreveu? 2. Exatamente. Qual foi? Lucas, que leva o seu nome, e Atos. Muito bem. Pedro escreveu quantas? 2. 1ª e 2ª de Pedro. Muito bem. Mateus. 1. Marcos. Marcos quantas? 1. Exatamente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí continua até Apocalipse. E pergunto para vocês, igreja: todos foram inspirados igualmente por Deus, sim ou não? Todos foram usados por Deus da mesma forma. Olha que coisa maravilhosa. Cada um com sua característica, cada um com a sua peculiaridade. O Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. É o chamado grego koiné. Não é o grego da Grécia, é o grego moderno. É o grego koiné, era o grego daquela época. Para vocês terem ideia, só o Novo Testamento, ele era mais falado do que o inglês hoje naquela época. Porque a política de Alexandre o grande império, né, grego, era da helenização. Então eles chegavam para conquistar, e a conquista dele era pegar a literatura daquele povo conquistado e traduzir. Por isso que nós temos a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, e foi traduzido depois de Alexandre Grande, o grande Alexandre o Grande, né? Podemos dizer assim. Então, olha como é interessante. No Novo Testamento é grego. Alguns dizem que Mateus foi escrito em hebraico, depois foi traduzido para o grego, mas nós cremos que foi no grego diretamente. O primeiro evangelho a ser escrito, de acordo com o que eu penso, foi Marcos. Das epístolas foi Tiago, de acordo com a nossa concepção. Enfim, depois eu trago para vocês a cronologia dos livros do Novo Testamento. Mas enfim, vamos lá.
Recapitulando, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 66. Quantos testamentos? 2. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. E no Novo? 27. Muito bem, vamos lá. Quantos evangelhos nós temos? 4. Quantos livros da lei nós temos, que é conhecido como Torá? 5, que é conhecido também como que é o Pentateuco, que é a lei mosaica. Perfeito? O Antigo Testamento foi escrito em qual idioma? Hebraico, muito bem. E o Novo Testamento? Em grego. E também algumas partes do Antigo foi escrito em aramaico. O que é o aramaico? Aramaico é um dialeto, não é o idioma, é o dialeto que provém de um idioma. No caso, o hebraico. É como se fosse assim, é o português, só que nordestino. Entendeu? Então, o aramaico é como se fosse o nordestino do hebraico. É só para comparar, para que vocês tenham uma ideia. Não é outro idioma. Todos eles vêm de uma mesma família, uma raiz linguística. Ok? Depois eu entro em mais detalhes. Então, vamos lá. Agora, segundo, observe aqui. Estrutura, os irmãos entenderam a estrutura? Digam glória a Deus. Vamos para a classificação. Rapidamente, aí eu encerro. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes. Então eu pergunto para vocês, o Antigo Testamento é dividido em quantas partes? Vamos lá, quantas partes? Pela seguinte ordem. Qual é a primeira ordem? Lei, históricos, poéticos e proféticos. Então o Antigo Testamento, ele é dividido em quantas partes, igreja? 4. Quais são? Primeiro, lei. Segundo, terceiro e 4. Agora vamos lá, parte por parte. A lei, quais são os livros da lei? São quantos livros? 5. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você pode até pegar sua Bíblia e quem quiser riscar, fique à vontade. A parte do sumário, do índice. Você pega lá o índice e pode dividir com a caneta ali. Os 5 primeiros livros, lei. Aí vamos continuar, porque isso quando você for abrir, o pregador falar, abra no livro poético de Eclesiastes, você já sabe qual é o grupo que ele pertence. E isso facilita o seu manuseio com a Bíblia Sagrada. Ok? Então vamos lá. O Antigo Testamento é dividido em quantas partes? 4. Primeira parte, lei. A lei contém quantos livros? 5. Gênesis até Deuteronômio. Depois de lei, vem os históricos. Os históricos contêm quantos livros? 12. 12 livros. Pastor, quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses igrejas são conhecidos como livros históricos. Então são 12. Então ficou fácil. Então de 39 já foram quantos? 17. 5 da lei e 12 dos históricos. Vamos para os poéticos? Os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. São quantos livros então? 5. Então vamos lá. 5 livros poéticos. E por último, os proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, soma aí, 17 mais 5 mais 12 mais 5. Dá quantos livros total? 39 livros. Não ficou mais fácil de identificar? Ficou ou não ficou, igreja? Então vamos lá. A lei tem quantos livros? Históricos tem quantos livros? 12. Os poéticos tem quantos livros? E os proféticos tem quanto? 17. Perfeito. Então já anote aí. Só que nós também temos dentro da divisão dos proféticos mais 2 divisões: profetas maiores e profetas. Pessoal, quando fala de profeta maior, profeta menor, era que era mais alto que outro, sim ou não? E o que tem a ver isso aí, maior ou menor? O que é? Não.
é a quantidade literária. Exatamente, a quantidade de conteúdo naquele livro. Pergunto para vocês, Isaías é maior do que Malaquias? A quantidade literária, o conteúdo? É por isso que é maior e o outro é menor. Então é a quantidade literária, é a forma como foi organizada o cânon no Antigo Testamento. Perfeito? Mas além disso, igreja, também tem outra divisão, ok? Que é aqueles que foram escritos durante o cativeiro, depois do cativeiro, tá? Mas aí já eu começo a detalhar quando explicar de um por um. Perfeito? Então, vamos lá, só para fechar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem quantos livros? Vamos lá, todos participando, olhem para mim. Quem anotou, anotou, depois anota em casa. O Antigo Testamento tem quantos livros? 39, perfeito. Ele pode ser dividido em quantas partes, o Antigo Testamento? 4, quais são? A primeira parte, lei. A segunda parte, históricos. A terceira parte, poéticos. E a quarta parte, não ficou fácil? Vamos lá. Quantos livros contém a primeira parte que é conhecida como lei? Quantos livros? 5. Quantos livros contém a segunda parte que é conhecida como históricos? 12. Quantos livros contém a terceira parte que é conhecida como poéticos? 5. E quantos livros tem a última parte, que é a quarta, que é conhecida como proféticos? Muito bem, quantos podem dizer glória a Deus? É isso aí, vamos lá. Pastor, é importante? É, porque às vezes, sabe por quê? Meu irmão, abre aí em Abacuque. Aí o irmão fica, ó, procurando. Pastor, é no Novo Testamento, é? Aí eu, meu Deus do céu, não é Novo Testamento não, meu santo. Então tem gente que é assim. Então, para ajudar, para facilitar, isso é importante, não é verdade? Isso é muito importante. Ok. O Novo Testamento, ele contém quantos livros? Que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele está dividido em 4 partes também. Então vamos lá. O Antigo Testamento é dividido em quantas partes? E o Novo? 4. Não ficou fácil? Não ficou didático? Então, é dividido em 4 partes. Qual é a primeira? Evangelhos. Segundo, históricos. E terceiro, e por último, revelação. Ficou mais fácil o Novo Testamento, né? É a minha área. O Novo Testamento é a área que eu mais estudo. Também eu estudo no Antigo Testamento. É porque eu dou aula no Novo Testamento. É a minha área de especialização e de estudo. Então eu gosto muito do Novo Testamento, como eu gosto do Antigo. Só que eu gasto mais tempo no Novo, porque eu dou aula em cada livro da Bíblia do Novo. Se eu tiver a oportunidade com os irmãos, eu vou ministrar cada livro para vocês, tá bom? Dar um panorama de cada livro, vai ser muito interessante. Falar autoria, estilo literário, curiosidade, aparentes enigmas e contradições, propósito, contexto, enfim, são mais de 15 coisas que respondemos em cada livro, ok? Não. Quando nós analisamos o livro de Hebreus, nos seus originais, nós percebemos que existem algumas particularidades que não têm a ver com a autoria paulina. Que quando lidamos com o texto no original grego, nós percebemos algumas preposições, algumas declinações que aquele autor costuma usar, a linguagem própria, ou seja, eu sei identificar uma carta da minha esposa, uma carta da minha mãe. São cartas com escritas e teores diferentes. Então, quando você analisa Hebreus, analiticamente, a sua estrutura literária no grego, você percebe que está mais para Apolo, está mais para outras pessoas que não o apóstolo Paulo. Então, eu discuto isso em Hebreus, quando eu ministro essa matéria. Eu posso até trazer depois para os irmãos. Então, vamos lá, para encerrar, nós fechamos aqui. Próxima quarta, a gente pode entrar em propósito. O Novo Testamento tem quantos livros? Não, vamos lá, olhe para mim, todo mundo de cabeça baixa anotando, né? Muito bem, gostando de ver, mas olhe para mim agora, para a gente encerrar. O Novo Testamento tem quantos livros? 27. Pergunto para vocês, ele é dividido em quantas partes? 4. Qual é a primeira? Evangelhos. A segunda? Histórico, que é só um, histórico. Terceira parte? Epístolas. E a última parte? Vamos lá, perfeito, estão ótimos. Quantos livros tem a primeira parte, que é Evangelhos? Quais são?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, tem quantos livros? Qual é? Atos, que para nós é mais do que histórico, ele também é teológico, tá bom? Para os pentecostais, nós cremos assim. Ele não contém apenas história, ele contém doutrina. É por isso que nós cremos no batismo no Espírito Santo. Quem crê no batismo no Espírito Santo, de glória a Deus. Pronto. A terceira parte é conhecido como o quê? Epístolas. Nós temos quantas epístolas? Quantas, igreja? Não, vamos lá. Total, não só de Paulo. Quantas epístolas nós temos no Novo Testamento? 21, exatamente. Começa com Romanos, na verdade, e vai até antes de Apocalipse, que é a terceira Judas, na verdade, Judas. Ok? Então vamos lá. Quantas epístolas temos no Novo Testamento? 21. E para encerrar, o livro da Revelação, que ficou muito fácil agora. Qual é o livro da Revelação? Apocalipse. Perfeito? Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. O que é canônicos? Aí eu encerro nessa noite. Ok? O que é livro canônico? A palavra cânon não é aquela máquina fotográfica não, tá bom? Mas cânon tem a ver com vara de medir, régua, medida. Ou seja, cânon tem a ver com a lista autorizada de livros inspirados por Deus. A igreja, ela não determinou, pelo contrário, ela apenas reconheceu. Essa é a diferença dos protestantes para a igreja católica, entre muitas que temos. Por quê? Porque a igreja católica pensa que eles são os determinadores. Foi eles que disseram, por exemplo, esse vale, esse não vale, esse vale, não. Para nós protestantes, a igreja apenas reconheceu aquilo que Deus guiou na história. É diferente. Então a igreja, ela é a serva da palavra de Deus e não a sua magistrada e não a sua juíza. Então, no pensamento católico apostólico romano, a autoridade papal, ela é igualada ao que a Bíblia diz. Vocês entenderam? Ou seja, a bula papal, aquilo que o Papa diz, tem autoridade igual ou superior à palavra de Deus. Nós não cremos assim. A igreja protestante, a Assembleia de Deus, os evangélicos, reformados, tradicionais, nós estamos debaixo da égide da palavra de Deus e não igual ou superior. Nós não cremos como eles creem. Nós cremos na sola escritura, que era um dos pontos de Martinho Lutero na Reforma Protestante, ou seja, somente as escrituras. Então, pode o pastor falar o que ele quiser, o papa, o padre, quem quiser falar, fale, mas se não for por meio da palavra, nós não cremos. Nós cremos unicamente na palavra de Deus. Então você, meu irmão, que veio para a igreja, vem estudar, estude e medite na palavra. Glorifique a Deus através da vida de um irmão quando ele prega a palavra, não é conta historinha e conversa. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou, depois de 1 hora falando, aí quer abrir a Bíblia para explicar. Não, olhe para alguém, medite, aquele que se dedica no estudo da palavra é isso que importa. Ninguém vem para a igreja para escutar historinha, conversinha. Nós vamos para estudar a palavra, não é verdade? Se o irmão quer conversar comigo, outra coisa, vamos lá na minha casa, eu vou na sua, a gente conversa. Mas aqui no púlpito, a minha obrigação é pregar a palavra de Deus. Essa é a minha principal ferramenta, igreja. Um pastor que não prega a palavra, ele não é fiel a Deus. O pastor tem que ser fiel, primeiramente, à palavra de um Deus que é fiel, porque morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. É assim que nós cremos. Então, glorifique a Deus e exalte à medida em que a palavra é pregada. Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Então, curve a sua cabeça nesse momento em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença para Te adorar. Senhor, obrigado por esses trabalhos de quarta-feira, onde aprendemos mais um pouco da Tua palavra. Senhor Deus, que cheguemos até o final deste ano, mais firmes na rocha que é o Senhor. Pai, que a cada quarta-feira os nossos olhos abram cada vez mais, que a nossa vida salte de alegria em Tua presença,
porque estamos descobrindo coisas jamais vistas em nossa vida cristã, porque estamos nos aprofundando na Tua palavra, aprendendo mais de Ti e conhecendo a Ti de forma mais íntima, porque a Tua palavra nos ensina: conhecereis e será liberto. Que a Tua palavra nos ensina: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Senhor, que possamos Te enxergar por meio da Tua palavra, e que essa palavra seja aplicada em nossos corações, e que possamos viver a verdade dessa palavra no dia a dia. Muitas pessoas passam horas, dias assistindo série, filme, mas não debruçam 15 minutos na Tua palavra. Mas, Senhor, que o nosso coração ele venha a ser compelido a estudar a Tua palavra com sede, com graça, todos os dias da nossa vida. Como assim, como diz Pedro, que possamos experimentar o genuíno leite espiritual. Que possamos, Pai, ver aquela que corta como a espada penetrante, Senhor, como espelho que reflete a nossa vida e nos ensinando o caminho que devemos trilhar. Que possamos meditar naquele que é o mapa do tesouro que nos conduz para a Nova Jerusalém. Que possamos meditar naquela que é a fonte da água da vida, naquela que é o pão diário, naquela que nos sustenta para estarmos mais perto de Ti, Senhor. Senhor, que possamos ter humildade ao abrirmos a Tua palavra, que possamos ter reverência quando abrirmos a Tua palavra, que esta igreja no Ponte, a Assembleia de Deus em Caxias, que continuemos pregando somente a Tua palavra, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Senhor Deus, que venhamos a nos aproximar de Ti por meio da Tua palavra, que ela continue guiando o nosso caminho, que ela continue iluminando a nossa mente e nos sustentando para mais perto de Ti. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.